Fala pessoal, iniciando mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai falar sobre o Game 11. É um fundo que eu também estou trazendo para o acompanhamento mensal. Eu fiz um vídeo dele, esse vídeo aqui, onde eu falo sobre esse vídeo, até brinco na thumb falando que não é videogame. E eu me surpreendi quando eu fiz a análise desse fundo. Eu tenho uma aluna minha que ela investe nele, ela que me convenceu a estudar mais esse fundo. E eu gostei muito do que eu vi. Inclusive, esse acompanhamento mensal vai servir, inclusive para mim, para eu poder decidir se eu vou incluir ele na minha carteira, mas é um fundo redondinho, vocês vão ver que é bem bacana. Então, sem mais delongas, vamos lá para o relatório gerencial. Então, ele é da gestora Guardian, o fundo, deixa eu pegar minha, já estou na setinha aqui, Game 11, relatório de outubro, foi relatório, aconteceu, eu não sei quando que saiu o vídeo do Tigar, ou se já saiu, é um fundo que publica o relatório bem no finalzinho do mês, então esse relatório foi publicado também lá por volta de 29, 28 de novembro, que é referente ao mês anterior, então agora, no final agora de dezembro, já sai o relatório do mês passado, mas eu quis trazer para vocês, porque também foi um pedido do pessoal lá do grupo do WhatsApp. Se você ainda não está lá nesse grupo, tem mais de 160 pessoas, se inscreva, não sei porque eu tô com essa maneira de falar, se inscreva. Entre no grupo, tá link aqui na descrição. É porque eu falo se inscreva porque tá aberta a lista de espera para a terceira turma da minha mentoria, onde eu falo, ensino desde o início uma baita curso sobre fundos imobiliários. Tem um relatório também meu de recomendação de compra, onde eu incluo vários ativos de tanto internacional quanto fundos imobiliários com preço de compra. Então, se você tiver interesse em participar, porque os alunos recebem esse relatório, a link da pré-inscrição da terceira turma está aqui embaixo. Então, voltando aqui para o relatório, a parte de tese de investimento dele, eu gostei muito disso quando eu fiz essa análise, que ele tem uma estratégia meio high grade com um pouco de mid risk, que ele faz esse balanceio aí para fazer um retorno interessante para os cotistas, que ele separa nessa, eu vou mostrar mais para baixo essa estratégia beta e a estratégia alfa, então isso é o que vai deixar ele em alguns momentos mais high grade, em alguns momentos mais mid risk, para poder ter um retorno para os cotistas. E aí, só um ponto aqui antes de eu entrar nessa questão, que ele tem, é o que eu não gosto, né? Ele tem uma taxa alta de administração e uma taxa de performance, que também é o que eu falo para vocês, não tem sentido fazer esse tipo de performance para esses fundos, mas não tem muito o que falar. Então, aqui ele é administrador do Banco da Ecoval, gestor é a Guardian. Então, só para vocês terem esse overview do fundo. Aqui eles colocando sobre o que a gente já sabe, né? Que é a questão da taxa Selic, a queda da taxa Selic, a parte do IPCA que a gente viu também em outros fundos, a questão que ela fechou em 4,82 em outubro. Eles têm a previsão agora de 27 novembro e 45 de dezembro. Se eu não me engano, novembro foi muito próximo disso mesmo. E encerrando a taxa Selic a 11,75, que de fato aconteceu mesmo. É estranho a gente ficar falando sobre coisas que já aconteceram, então, mas isso se acostume porque relatório gerencial é assim mesmo, ele sempre tem um delay aí de 1 ou 2 meses, a gente sempre pede que pelo menos no máximo um mês, como é o caso dos relatórios da CSHG. Então aqui a questão da parte de cota, do retorno dele, de 0,89, ele tem uma reserva ainda de 0,3 centavos, mais ou menos 3 centavos, que ele tem um guidance de 1,10 por cota, então ele conseguiu pagar esse valor, só que ele está usando um pouco da reserva, a gente vai ver lá que inclusive é uma das preocupações que a gente precisa ficar atento sobre isso. Aqui sobre a parte do Game 11, ó, o Game 11 oscilou no mercado secundário dentro do mês, eles colocam aqui o quanto que ele oscilou, de 9 até 9,26 e com média de 9,11, ainda tem uma liquidez baixa, até porque ele tem poucos cotistas, 24 mil cotistas, que inclusive é um dos fundos, como eu falei no fundo do HSLG, que é um fundo pequeno, que eu quero ver como que é ser o retorno dele em termos de views, para ver se eu mantenho, mas no caso do Game 11 eu quero manter porque é um fundo que me interessa bastante, inclusive para para incluir na minha carteira. E aqui eles falaram, seguimos com a estratégia de manutenção de 2 níveis atuais, aquele que eu falei é o tático e o beta e o alfa, com 2 indexadores, 60% em IPCA e 40% em CDI, como vocês podem ver aqui. Posições táticas está em 31% atualmente, então seguindo essa estratégia, 69% na posição mais conservadora.
Aqui, o mês de outubro, eles colocam aqui, ó, no mês de outubro, apuramos o primeiro resultado do fundo sem impactos do índice inflacionário de junho. Lembrando que esses fundos de papel, normalmente, eles pegam 2 a 3 meses atrás, então, eles, como esse resultado é referente a outubro, então aqui a gente pode ver, como eles colocam aqui, ó, outubro foi de 89 centavos por cota, já pegando os valores de julho, agosto e setembro, tirando inclusive os de deflação. Como vocês podem ver aqui, a parte de retorno, ele é um fundo novo, né, de setembro de 21, e ele tem um retorno maior do que o CDI e do que o próprio IFIX, então é um retorno interessante. Aqui a parte de DRE do fundo, mostrando que em 12 meses o resultado acumulado está em 11,95, com uma rentabilidade de 6,80 do IPCA, bem interessante também. Aqui a gente consegue já ver essas diferenças que dos impactos do rendimento, que já no caso de setembro ainda teve impacto de atualização monetária. Eles podiam abrir aqui, né? Ficaria mais bonitinho de ver. Quem sabe o gestor está assistindo esse vídeo, faz como outros, separa aqui mostrando o que é juro, o que é correção monetária, fica mais bacaninha da gente ver as diferenças, tá? E aqui que é o ponto que eu estava falando para vocês. Aqui, olha só, o fundo, obviamente, ele fez algum caixa há um tempo atrás, aqui, ó, nesses momentos aqui, ele fez um caixinha aqui, principalmente em março, que ele fez quase 25 centavos de caixa, que ele fez 10 centavos, porque ele vem distribuindo 10 centavos todos os meses, e aqui vocês podem ver que o caixa vem sendo comido. Então ele está com agora atualmente 3 centavos, mas eles consideram que o guidance dele vai cumprir com a questão dos porque eles fazem algumas movimentações de carteira, então eles colocaram aqui o guidance de resultado, tá? Não de distribuição, de 95, e aqui eles colocam que vão continuar mantendo, e só que vão reduzir a reserva para poder pagar esse guidance de 10 centavos, de 10 centavos por cota, que é o que eles vêm pagando aqui. Então aqui, na verdade é aqui que fica mais claro de mostrar, né? Que aqui eles conseguem mostrar o que eles vão usar de caixa, de reserva, né? Que eles estão usando para poder pagar. Aqui tem essa parte de reserva, e a gente consegue, que a reserva acumulada é aqueles que a gente consegue ver que eles vão conseguir pagar, porque o resultado deles para novembro vai ficar em 0,09, vai ter que usar mais ou menos 1 centavo, aqui também 1 centavo, e aqui provavelmente basicamente 1 centavo, então ele vai conseguir manter esse pagamento, que é o que a gente espera, mas é importante a gente ficar atento, que inclusive é até uma das questões que os cotistas vêm observando, que é essa redução da reserva. E eu sempre volto a falar para vocês, reserva é para isso mesmo, tá? Reserva é para manter o rendimento pago, um rendimento constante. E aí eles colocam aqui até a parte de movimentação, que eles receberam, inclusive, né, recebemos ao longo do mês de outubro um fluxo de caixa positivo de 5,5 milhões, oriundo das obrigações ordinárias dos nossos CRIs e amortização, e ainda uma amortização extraordinária contundente de um CRI pulverizado. E aí até justifica esse aumento também de receita dos rendimentos aqui dos CRIs. Aqui eles colocam que após o pagamento de dividendos, ainda ficamos com volume próximo de 3 milhões em caixa, o que eu acho legal. Eles até têm essa estratégia como finalidade de zerar esses recursos no fundo e seguir trabalhando com volumes de caixas desprezíveis, o que é de fato o foco de um fundo de papel, é alocar. Assim que ele terminar de alocar, ele vai lá e faz uma emissão para poder fazer compras mais interessantes para o fundo. Então, essa é uma estratégia bacana de fundo de papel, porque como ele ele é um fundo que obtém rendimento de indexador, se ele deixar o dinheiro no caixa, ele vai estar rendendo só a Selic. E no caso dele tem no CRIs, ele vai render a Selic mais alguma coisa. Então não é interessante para o fundo ter o dinheiro parado em caixa. No caso de fundo de papel, tá? Não é interessante. Então, até porque ele distribui parte dessa correção nos rendimentos. Então não é interessante ele ter essa posição em caixa. Então eu acho bem bacana isso que o Game 11 faz. Aí eles colocam aqui, as alocações do mercado secundário foram pulverizadas em diversos papéis. Aí eles falam da questão da separação de 60% IPCA e 40% CDI. Aqui eles colocam a estratégia, eles estão hoje 88% em beta e 12% em alfa.
69% em core, tático. Tático tem muito mais a ver com essa questão de venda de curto prazo, tá? Tipo de risco muito mais corporativo do que pulverizado, indexador 60% IPCA, 40% CDI, basicamente cota sênior e cota única, o que deixa ele com uma característica muito mais de high grade. A parte de tipo de garantia, maior parte é alienação, grande parte é alienação fiduciária, a sua alienação fiduciária em 90% dos CRIs, o que é meio legal porque deixa eles mais seguros. Aqui a parte de imóveis como garantia, misto 25%, 21% residencial, que é a parte de localização, pulverização dos devedores. Aqui a parte de carteira de ativos, 100% dos recursos alocados em 28 ativos, é um fundo pequeno, como eu falei para vocês, 25% 25 CRIs e 3 fundos imobiliários, que também são mais uma parte de reserva de liquidez, digamos, os fundos imobiliários. No mês de outubro não tivemos movimentações contundentes É um fundo que... eu vou trazer o AFHI, que é um fundo que movimenta muito mais. O próprio CPTS também é um dos fundos que mais movimenta CRI, mas esse caso aqui, eu gosto desse... é uma boa composição de carteira, vocês observarem que é um fundo que não tem muita surpresa. Então isso é até bacana de entender. E aí a gente pode ver aqui a parte de alocação dos ativos, né? Então, se a gente pegar, obviamente, a gente tem só esse Anamara aqui, Anamara que tem quase 8% de participação. A gente pegar Grupo Pão de Açúcar aqui, a gente tem um pouquinho, também quase 8%, se a gente for pegar. MRV também tem uma participação grande, se a gente for pegar ele está com mais de 10%, se a gente for somar aqui, né, ó, mais de 10%. Mas o que é importante de observar é que são grandes devedores, né? A gente tem Helbor aqui, Grupo Pão de Açúcar, Evolution, a própria MRV. Então a gente tem uma característica, e olhando pela própria taxa, ele está muito nesse meiuca aí entre high grade e mid risk, o que é bem interessante também. E aqui mostrando o detalhamento de cada um dos ativos, que eu acho bem bacana de vocês observarem, fala da parte de quais são os devedores, fala um pouco das garantias. É bem legal, né? A gente tem bastante... São poucos CRIs, mas bem interessante. E aqui para a gente fechar, na parte da tese de investimento, que eu expliquei melhor isso no vídeo que eu mostrei quando eu fiz a análise desse fundo mesmo, não a análise do relatório gerencial em si, mas a análise desse fundo. E aqui a questão da análise que eles têm essa estratégia beta, a estratégia alfa. Obviamente, quando a gente fala de alocação maior, que é a mais segura, que é a beta, basicamente CRI de sênior e única, que eles ainda podem pegar parte de subordinada, que é um pouco mais arriscado. Se você não se entende isso, tem um vídeo aqui no meu canal que eu explico, esse vídeo aqui, que eu explico o que é essa questão de séries dos CRIs, mas na mentoria eu entro muito mais no detalhe sobre isso, se você tiver interesse. Então aqui a parte de garantia é bem mais tranquila. Então assim, é a parte mais segura da carteira, e essa aqui é a parte mais arriscada. E aqui a questão da parte de risco, né? Tem a parte tática e a parte de mais conservadora, rentabilidade. Então, não, isso aqui é outras teses, né? Então, é isso daí. É um fundo que eu quero fazer um monitoramento. Eu vejo que não tem muito emoção, mas é um fundo bem interessante para compor carteira, um fundo pequeno que tem muito potencial. A gestão vem trabalhando muito bem e eu quero continuar acompanhando para ver se de fato eu vou incluir na minha carteira, tá bom? Espero você no próximo vídeo.